Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. Como é bom mais um dia estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E eu quero começar com uma pergunta. Qual é o segredo da vitória? Como podemos ser vencedores em todas as áreas da nossa vida? Olha, o texto bíblico que nós vamos meditar hoje, ele nos traz uma resposta que parece simples. Porém, as pessoas não têm o hábito de fazer isso. Acham que é algo sem importância. O texto bíblico no qual nós vamos meditar está em Lucas, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quem é esta pessoa? E por que passou a noite orando a Deus? Nós estamos falando de Jesus. Jesus tinha o hábito de passar a noite orando. Mas deixa eu te perguntar, como está a sua vida de oração? Como está a sua comunhão com Deus? Orar é falar com Deus. E muitas vezes nós passamos o dia todo conversando com muitas pessoas, mas não tiramos nem um tempinho para falar com Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de oração. Ele é Deus, mas mesmo assim, quando ele esteve aqui na terra, ele percebeu que sem oração era impossível vencer tudo que ele venceu. Lembrando que ele nunca usou o poder dele para benefício próprio, o poder divino dele. Sempre que ele usava a sua divindade, o poder divino era para ajudar outras pessoas. Quer um exemplo de que ele nunca usou o seu poder para benefício próprio? Quando ele está no deserto, quando Satanás tenta ele e diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ele não faz, porque era para benefício próprio. Mas por que Jesus Cristo, nesse texto, ele passou a noite orando? O verso 13 diz assim, E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Havia outras pessoas que talvez fossem pessoas mais cultas, pessoas que tinham mais conhecimento do que os próprios discípulos que Jesus escolheu. Mas Jesus Cristo passou a noite orando para escolher exatamente aqueles 12 homens, porque aqueles 12, eles estavam dispostos a aprender sobre o reino dos céus. Já percebeu que uma pessoa, quando tem muito conhecimento, ela acha que não precisa de nada? Pois é, aqueles 12, eles não tinham conhecimento, mas eles aprenderam com o melhor professor. Certa vez os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar, e Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Hoje, se eu e você queremos ser vencedores, devemos fazer o mesmo que Jesus, ter uma vida de oração. Mas ainda há mais um verso que eu quero compartilhar com você. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. E ali foi quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele foi para o Monte das Oliveiras, separou-se um pouco dos discípulos e foi orar. Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. E olha o que ele fala para os discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o conselho que Jesus Cristo dá antes de ser crucificado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu, você, todos nós devemos vigiar e orar.
Muitas vezes caímos em tentação porque nós não vigiamos e tão pouco ainda oramos. Por isso que nesse momento eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia podermos estar ouvindo a Tua palavra. Mas também, ó Pai, neste momento eu quero colocar sob os Teus cuidados estas pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Que eles possam ter uma vida de oração, pois só assim poderemos ser vencedores. Obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe estas pessoas, proteja e livre elas de qualquer tentação que venha surgir na vida delas. Mas mesmo, ó Pai, quando a tentação vem, a gente possa ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Que nas nossas orações a gente possa convidar o Senhor para nos ajudar. Obrigado por tudo, protege essa pessoa e livre. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.